pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 32, versículos do 10 ao 13. Gênesis capítulo 32, versículos do 10 ao 13. Aí depois tem alguns outros versículos, mas eu vou dizendo. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, eu peguei aqui no livro Fica Livre do Teu Mal, uma passagem que é muito importante para você que tem o livro. Ela vai complementar muito do que você vai escutar nessa partilha. Porque é muito duro, muito difícil quando a gente vive a nossa vida ameaçado, angustiado, com medo de um perigo, com medo de uma pessoa que vai fazer o mal contra a gente. Às vezes essas opressões, esses constrangimentos, essas manipulações acontecem dentro de casa, dentro de uma família. Então, de uma maneira muito especial para você que hoje está com seu coração apertado, com medo de coisas ruins acontecerem, com medo de um desastre acontecer, com medo de uma chantagem que estão fazendo com você, com medo de que essas dívidas desandem, você não consiga pagar e as consequências venham, com medo desse conflito dentro de casa com pessoas do seu sangue desandar em coisa muito ruim e outras coisas mais. Então, eu quero indicar aqui para você, olha, na página 85 do livro Fica Livre do Teu Mal. Começa com uma direção, mas depois vai desenvolvê-la. E a direção é: quem tem Deus não deve nunca ter medo de ameaças. Você está angustiado, coração apertado, você é uma pessoa de Deus. Quem tem Deus não deve nunca ter medo de ameaças. Então, o que eu faço quando eu me deparo com uma notícia ruim? Ali, página 86. Quando uma notícia ruim, quando uma coisa má está prestes a acontecer com você, vai mostrar aqui, ó, tem apenas duas opções. E vai te explicar quais são. E aí, uma pergunta: por que eu haveria de ficar ansioso com questões que não dependem de mim? Porque tem muita gente que está sofrendo, está esmagada debaixo de preocupações, está passando mal de angústia, toca o celular, o coração da pessoa dispara, por questões que não dependem dela, que não dependem de você, não é? E aí continua aqui a explicação a partir da palavra de Deus. E quando alguém está desesperado para se proteger, isso é bom? Nem sempre, viu? Porque muitas vezes, desesperado para nos proteger, nós corremos ao encontro daquilo que nós queremos evitar. Acabamos atraindo o que nós queríamos evitar para a vida da gente. E vai tratar aqui daqueles medos que tem feito muitas pessoas sofrerem e inclusive travarem, né? É triste quando a gente trava diante de uma ameaça. Então, como o nosso tempo para a gente partilhar aqui a palavra, ele tem um limite. Eu quero muito que você continue depois nesse capítulo aqui, que é o capítulo da página 85. Palavra que vence as palavras que amarram. Tem palavras que amarram a vida da gente. Palavras de maldição, votos secretos que nós fazemos, não é? Coisas tristes que escutamos e que acreditamos. Mas há uma palavra que vence todas elas. Palavra que vence as palavras que amarram. É o livro Fica Livre do Teu Mal. Gênesis capítulo 32, versículos do 10 ao 13. Diz assim: E Jacó orou
Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me disseste: volta para a tua terra natal e serei bom para contigo. Não mereço tantos favores e toda essa fidelidade com que trataste teu servo. De fato, passei este rio Jordão trazendo apenas o bastão e volto agora com 2 acampamentos. Senhor, livra-me das mãos do meu irmão. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo que ele venha exterminar-me e as mães com os filhos. Foste tu que me garantiste, Senhor. Eu serei bom para contigo e tornarei a tua descendência como as areias do mar, tão numerosas que não se pode contar. Versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Pois Jacó dizia consigo: vou aplacá-lo com os presentes que me precedem, e depois o verei pessoalmente. Talvez assim meu irmão me receba bem. E aí você vira a página, Gênesis capítulo 33, versículo 4. Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e ambos puseram-se a chorar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você entendeu por que eu estava te indicando ali essa questão do livro? Porque muito daquilo que nos perturba brota dentro de casa. Acontece dentro de casa. Acontece dentro de família. Às vezes não é uma ameaça de morte, mas é uma ameaça de abandono. Tem gente que infelizmente convive todos os dias com medo do seu casamento acabar, com medo de um desentendimento que termine de forma violenta, e vai trazendo seu coração acabrunhado de angústias. Às vezes a ameaça é pelo desvirtuamento, pelo desequilíbrio de um filho, que corre o risco de se perder, né? Que está enfronhado em más companhias, mas são realidades que fazem parte da vida da gente. Ninguém quer romper com um irmão, ninguém quer viver em inimizade com uma pessoa da própria casa, mas às vezes acontece. E o que aconteceu entre esses 2 irmãos, Esaú e Jacó? Preste muita atenção, porque Esaú cometeu um erro que muita gente comete, sabe? Vender o que é importante e caro, precioso, inestimável, por um preço irrisório, ridículo. Às vezes nem é vender, é trocar o que é inestimável por uma coisa que não tem valor. Porque aquilo que às vezes não tem valor, aquilo que é fuleiro, é vulgar, é comum, é visível, você consegue pôr a mão, consegue tocar. E tem coisas que são inestimáveis e que você não pega com a mão e não vê com os olhos, mas é real. Dá um exemplo, Márcio. Uma pessoa que troca a amizade por dinheiro, porque o dinheiro você toca, o dinheiro você carrega com você, e uma amizade você muitas vezes não vê, mas uma amizade vale mais que ouro. E às vezes eu rezo para algumas pessoas, sabe, porque assim, a gente em vários lugares, dentro da igreja, fora da igreja, tem pessoas que elas não são amigas das pessoas, elas são amigas de cargos. Então, quando o indivíduo está num cargo importante, aí a pessoa está junto dele, a pessoa oferece amizade, a pessoa quer confraternizar, mas a pessoa ela sai daquele lugar, aquilo como que desaparece. É muito pobre isso, é muito triste.
Porque você vê, trocou-se o inestimável por aquilo que é passageiro. Porque cargo vai, cargo vem, mas uma boa amizade permanece para sempre, não é? E quem não tem sabedoria está constantemente trocando o precioso por aquilo que é barato, por aquilo que é vulgar, por aquilo que não tem nenhum valor. E Esaú fez isso. Esaú era o filho primogênito dentro daquela casa, daquela família. E o filho primogênito tinha por direito a herança, tinha por direito algo mais precioso do que o gado, do que as terras, não é? Porque o filho primogênito tinha direito a tudo. Às vezes dava-se alguma coisa para os filhos mais novos, mas o filho mais velho, ele tomava o lugar do pai. Tudo ficava para ele, inclusive o cuidado com os irmãos. Mas tudo ficava para ele. E às vezes o pai determinava uma quantia para ser dividida entre os outros, mas era irrisória perto do que o primogênito recebia. Mas mais importante do que a herança material, havia uma bênção que o pai dava para o primogênito. Esaú era o primogênito. E Esaú era um caçador. E o irmão dele, Jacó, cuidava ali de algumas coisas agrícolas, plantava suas coisinhas. Um dia Esaú saiu para caçar e não conseguiu pegar nada. Quando ele chegou em casa, Jacó estava preparando lentilha. Não sei se você já comeu lentilha, bem feita, é maravilhosa. A Rose faz uma lentilha que é impagável. E aí tem a lentilha vermelha, tem a lentilha verde. Nem sabia que tinha essas diferenças, mas já descobri. As duas são gostosas, mas a vermelha é top. E é preciso, não vai inventar de fazer sem aprender não, tá? Dá uma pesquisada, porque ela é diferente. O cozimento ali do feijão tem um jeitinho, senão ela dissolve todinha ali, você vai comer papa, não é? Mas quando a Rose faz, eu tenho até que me controlar, porque é muito gostosa. E quando Esaú estava chegando, frustrado de não ter conseguido nada na caça, e com a barriga gemendo de fome, Jacó jogou essa lentilha no fogo, e aquele cheiro subiu. Aí Esaú chegou com o jeito grosseirão dele, que se você ler, você vai perceber que o cara era agressivo desde o início. Virou para ele: o que é essa coisa vermelha que você está fazendo aí? Dá um pouco desse negócio para mim. E o irmão disse: não vou dar não, você saiu para fazer a sua caçada, eu estou fazendo aqui as minhas lentilhas, não dou não. Conversa vai, conversa vem entre esses irmãos, né? Como acontece sempre entre irmãos. Não dou, mas troco. Mas troca em troca de quê? Eu dou em troca da sua primogenitura. Você me dá a primogenitura e eu te dou a lentilha que eu estou fazendo. Fica para você. Qual foi o pensamento de Esaú? Primogenitura nenhuma vai matar minha fome. O que é primogenitura? É algo que eu não posso comer, é algo que eu não posso tocar, é algo que eu não posso ver. Veja, enquanto Esaú não deu a primogenitura para Jacó, Jacó não pôde tomar posse dela, porque não foi dada para ele. Mas no momento em que o irmão abriu mão e deu a ele, pela falta de fé no que era a bênção e o direito que ele tinha, né, e que ele não fez caso. Enquanto um não fazia caso, o outro tinha certeza do valor que isso possuía. Jacó rapidamente foi diante do pai, sabendo que o pai estava meio cego e sabendo que o pai não ia concordar em abençoá-lo, sabendo que ele era o Jacó. Jacó fez uma trapaça, pegou, porque o Esaú era peludo e o Jacó era pelado. Jacó pegou, matou um animal, pôs a pele do animal no braço, porque sabia que o pai descobria o filho pelo cheiro e pelo toque na pele peluda. E se aproximou do pai e pediu a benção da primogenitura.
E o pai disse: estranho, você, Esaú, porque a sua voz está igualzinha a do Jacó. Chega aqui para eu ver se é você mesmo. Cheirou, era o cheiro do Esaú. Passou a mão no braço peludo, era peludo, então devia ser o Esaú, porque o Jacó não tinha pelo. E o pai o abençoou. Quando Esaú se deu conta do que era a bênção e do que era a primogenitura, já era tarde. Diz que ele chorou, clamou, foi lá no pai, pediu a bênção do pai. E o pai disse: olha, a minha bênção eu dei, a minha bênção eu não tomo. Seu irmão já pegou a bênção da primogenitura e vai ficar com ele. Mas a você também eu vou abençoar, mas não com a bênção da primogenitura. Ele vendeu por um prato de lentilha. Ele vendeu a escolha de Deus sobre ele. Sabe? Às vezes nós abrimos mão da graça de Deus sobre nós, da escolha de Deus sobre nós, por um prato de lentilha, para matar o nosso desejo, para saciar o nosso prazer. De momento, nós abrimos mão de coisas eternas. Nós renunciamos à nossa salvação por um momento de prazer numa cama com um homem que não é o nosso, com uma mulher que não é a nossa. Nós abrimos mão da salvação que é eterna por uma vida desleixada, afastada de Deus. Nós abrimos mão das coisas santas porque os nossos apetites clamam por coisas contrárias a elas. E depois, quando tudo desanda, a gente faz igualzinho o Esaú. A gente fica revoltado, põe a culpa em Deus e quer resolver na violência uma questão que a gente mesmo criou pela nossa displicência. Não, gente, que não seja assim conosco. Porque Esaú se determinou a matar o irmão. Jacó teve que fugir. Jacó teve que ir embora. E foi embora, preste atenção no que é a bênção. Jacó foi embora com uma mão na frente e outra atrás. Levou um bastão. Olha aqui o que diz: Deus de meu pai, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai, Senhor, que me disseste: volta para a tua terra natal e serei bom contigo. Mandou embora porque o irmão ia matá-lo. Não mereço tantos favores e toda essa fidelidade com que trataste teu servo. De fato, passei este rio Jordão trazendo apenas o bastão. Ele foi embora sem nada. Para você que pensa assim, o Esaú ficou revoltado por causa da herança, por causa das terras. Passei o rio Jordão levando apenas um bastão. E volto agora com 2 acampamentos. 2 acampamentos, vamos dizer aqui que eram 2 pequenas cidades, né? Naquela época, as coisas não eram muito grandes. Ele trazia uma coisa imensa com ele. A bênção de Deus se traduziu na vida dele, inclusive, em prosperidade. Mas ele foi embora, deixando tudo para trás, porque o irmão estava determinado a matá-lo. E chegou uma altura que ele precisava voltar, porque aquela era a família que ele tinha. Mas ele estava com medo que o irmão o matasse, porque a ruptura entre eles era humanamente impossível de conciliação. E essa guerra que começou aqui, nessa passagem, continua até hoje. Até hoje, Márcio. Sim, até hoje. Como assim? No Oriente Médio, entre árabes e israelenses. Que são povos irmãos, filhos do Esaú e filhos do Jacó. Até hoje, essa guerra que você vê entre Israel e Palestina, entre Israel e o mundo árabe, começou aqui, com esses 2 irmãos, porque Jacó é pai da descendência israelense e Esaú é pai da outra descendência. Até hoje esse conflito. Mas ali a morte era certa. Esaú ia matar o seu irmão Jacó. Mas Jacó
inspirado por Deus, seguiu 3 passos para poder viver essa reconciliação com o irmão. 3 passos que a palavra de Deus nos ensina para a gente aplacar a ira de alguém que nós amamos e para a gente se reconciliar com a pessoa. Como? Você quer aprender? Quais são os 3 passos de Jacó para se reconciliar com Esaú? Primeiro, ele orou. Segundo, ele agradou. E terceiro, ele foi ao encontro. Se você quer viver em paz e fazer as pazes, segundo o que te orienta a palavra de Deus, primeiro orou, depois agradou ao outro e por fim foi-lhe ao encontro. Mas orou, olha aqui, você acabou de orar, de ler a oração que Jacó fez. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me disseste, volta para a tua terra natal e eu serei bom para contigo. Senhor me mandou voltar para minha terra. Eu não mereço tantos favores, meu Deus. Eu não mereço toda essa fidelidade com que o Senhor me tratou. E de fato eu passei este rio Jordão levando comigo apenas o bastão, mas agora eu volto com muitas riquezas, com muito rebanho, com a minha família. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Livra-me da sua maldade, livra-me das suas más intenções, porque eu tenho medo que ele venha me matar, me exterminar, a mim e as mães dos meus filhos. Foste tu que me garantiste, Senhor. Olha o que é a promessa de Deus para um homem de fé. Olha como a promessa de Deus é consolo para nós, em meio às nossas aflições, quando tudo parece dizer para nós que o caso está perdido, quando a notícia negativa é pior do que tudo, não é? Seu irmão está vindo com uma tropa, com um exército contra você para te matar. Você, em vez de se apoiar na notícia que você recebeu para poder fugir, você se apoia na promessa que Deus fez para poder estabelecer a paz. Em vez de fugir sabendo que o irmão vinha com soldados contra ele, olha o que é o apoio de Jacó. Foste tu que me garantiste. Eu serei bom para contigo e tornarei a tua descendência numerosa. Senhor, me disseram que o meu irmão vem para me matar, mas o Senhor me disse, eu serei bom para contigo. Meu Deus, eu podia fugir diante da notícia ruim, mas eu confio mais na tua palavra do que na notícia que me trouxeram. Isso é fé. Isso nos faz descansar. Jacó acreditou desde o início nas promessas de Deus. Por isso ele tomou posse da bênção que Esaú recusou. Um não quis, o outro tomou posse. Isso gerou um desentendimento, gerou um conflito que precisou desses 3 passos para sarar: oração, agradar e ir ao encontro. Às vezes, gente, eu preciso perder para ganhar, sabia? Às vezes você vai precisar na sua vida perder para ganhar. Márcio, eu estou vendo aqui que diz que ele orou, até aí tudo bem. Mas ele foi lá e agradou o outro que estava errado. Eu vou ter que agradar uma pessoa que está errada. A razão está comigo. Eu é que estou certo. Eu é que estou certa. Eu vou sair perdendo nessa situação. Às vezes é preciso perder para ganhar. Aí você disse também que o Jacó é que foi ao encontro, sendo que o outro é que estava projetando mal contra ele, ainda assim se colocando em perigo. Não, isso não é justo. Minha querida, escuta. Às vezes é preciso perder para ganhar. Para salvar o seu casamento, você às vezes vai precisar perder para ganhar. Ah, a pessoa tirou a minha dignidade, a pessoa me humilhou. Isso que ele fez comigo, isso que ela fez comigo, não tem perdão.
Pois é, a falta de perdão pode terminar de destruir o que o outro começou. Para salvar e para ganhar, aos olhos das pessoas, aos olhos do mundo e talvez até aos seus próprios olhos, você precisa nesse primeiro momento perder. Mas aos olhos de Deus você não está perdendo não. Por vezes é preciso perder para ganhar. Não foi o que Deus fez conosco? Perdeu para nos ganhar? Porque o Senhor perdeu. Como assim perdeu? Teve que abrir mão. O Pai teve que abrir mão. Do que Deus teve que abrir mão? Deus teve que abrir mão do castigo que nós merecíamos, porque nós tínhamos rompido com Deus. O nosso pecado merecia que fosse feita a justiça. O salário do pecado é a morte, nós estávamos condenados. Qual era o nosso castigo? A morte. E o Pai não abriu mão do castigo em nosso favor? Perdeu? Aceitou a afronta para que nós pudéssemos ser salvos? O Pai do céu não teve que abrir mão do seu Filho por nossa causa? Olha, diz a palavra de Deus que uma ou outra pessoa talvez aceitasse morrer por uma pessoa justa. Um ou outro homem, uma ou outra mulher, talvez, não é certeza, vendo um inocente, uma pessoa justa, ser condenada, talvez aceitasse morrer no lugar dela. Mas Deus deu o seu Filho por nós quando nós estávamos afundados em pecado, merecedores da morte. Ele abriu mão do seu Filho. Você daria o seu filho para alguém? Você abriria mão do seu filho em favor de uma pessoa? Você mandaria o seu filho morrer no lugar de uma pessoa justamente condenada com justiça, por causa dos crimes que ela cometeu, ainda mais se seu filho fosse inocente? Foi o que Deus perdeu. Foi o que Ele abriu mão da justiça como paga dos nossos pecados. Agora, quantas vezes, sem a gente merecer, parece que a vida nos dá uma chance, né? Verdade ou não é? Ou você vai ter coragem de dizer que não? Quantas vezes, sem eu merecer, a vida me deu uma chance? Quantas vezes? Eu não fiz nada para isso. Eu estou dizendo aqui a vida, mas nós sabemos muito bem que é a divina providência. Não existe coincidência. Tudo é providência. A mão generosa de Deus me deu possibilidades. Quantas situações pelas quais eu passei que já era para eu ter morrido. Olha, não era para eu ter vingado, gente. Não era nem para eu ter saído do hospital quando eu nasci. Me lembro dos meus parentes contarem, das minhas tias contarem, que quando eu saí do hospital, minha mãe estava com infecção generalizada. Eu não podia ser amamentado para eu não contrair aquela infecção e já estava afetado. Os médicos me mandaram para morrer em casa. Essa foi a notícia. Leva para morrer em casa. Havia uma sentença de morte sobre a minha vida. Minha tia disse que eu cheguei tão fraco, um bebezinho, recém-nascido, tão fraco, que para eu tomar água era num algodãozinho embebido. Ninguém acreditava que eu fosse escapar. E quantas outras situações eu poderia contar aqui para você, das quais Deus me livrou, me salvou, sem merecimento nenhum da minha parte. Só que a gente esquece os benefícios que nós recebemos sem merecer e queremos exigir justiça sobre as pessoas que erram conosco. Não aceitamos perder de jeito nenhum. Quando você pensar que você está perdendo, lembre-se também quantas vezes, sem você merecer, Deus deu uma chance para você. A vida deu uma chance para você. Então, numa família, às vezes é preciso perder para ganhar. Porque em família, quando um ganha do outro, todos perdem. Sempre foi
E sempre será assim. Dentro de uma família, quando um ganha do outro, todos perdem. Você acha que eu vou ter alguma alegria na minha vida, eu ganhar da Rose em alguma coisa? Eu não quero ganhar da minha mulher em nada. Porque se eu ganho com ela perdendo, eu perdi. É o contrário. Eu prefiro, se tem alguém que precisa ser beneficiado entre eu e ela, eu prefiro que seja ela. Porque é assim quando a gente ama. Quando a gente tem que escolher um benefício que venha para nós ou para os nossos filhos, eu prefiro que esse benefício repouse sobre os meus filhos. Agora, imagina que triste, gente. Que vida miserável. A pessoa tem orgulho porque ela se sobressaiu ao filho, porque ela ganhou do filho, porque ela ganhou do pai dela, porque ela ganhou da mãe dela, porque ela deu o troco, porque ela venceu a esposa, porque ele venceu o marido, porque a pessoa ficou humilhada num conflito que entrou com ele, num conflito que entrou contra ele, contra ela. Pelo amor de Deus, é a sua carne. Eu digo isso muito para os meus amigos, sabe? Nunca deboche da sua esposa, nunca faça da sua mulher motivo de piada para as pessoas rirem, porque tem homem que gosta de transformar a esposa em motivo de piada. Conta as dificuldades dela, conta as situações embaraçosas e todo mundo ri. Não estão rindo da sua esposa, estão rindo de você, porque ela é a sua carne. Quando você faz da sua mulher uma piada, você é a piada. Não tem como eu fazer alguma coisa contra a Rose que não me afete, porque nós não somos mais dois. Nós somos um só. Eu e ela, nós somos um. Eu e os meus filhos, nós somos uma família. Então, ali, quando um ganha em detrimento do outro, em prejuízo do outro, todos perdem. Então nós temos que entender que a vida não é um jogo. Eu sei que tem gente que gosta de dizer, né, o jogo da vida, a vida é um jogo. A vida não é um jogo. E olha, estúpida é a pessoa que aposta a vida nesse jogo, que faz da vida um jogo, apostando a própria vida. A vida não é um jogo, não é. Competição em que para um ganhar o outro tem que perder? Dentro de casa, na sua família? Não, e nem digo só dentro de casa, na sua família. Tem gente que está competindo sempre com os outros, né? Faz do seu colega um adversário. Não tem que ser adversário do seu colega não, amigo. Você quer competir com alguém? Você quer se medir com alguma pessoa? Se meça com você mesmo. Você quer superar alguém? Supere a você mesmo. Torne-se uma pessoa melhor e você não vai precisar ficar competindo com ninguém. Porque se todos os dias você melhora como pessoa, melhora como profissional, melhora como um líder, todas as pessoas vão querer você. Quem é que não quer alguém assim na sua equipe? Alguém que está de bem com a vida, alguém que está sempre crescendo, alguém que não fica dividindo o grupo, alguém que não ataca as outras pessoas, alguém que não se torna motivo de ameaça. Todo mundo quer alguém assim. Agora, uma pessoa que está toda hora competindo com a sua própria equipe, minando os seus colegas. Quem é que quer uma pessoa dessa na equipe? Você percebe? Então essa ideia de que a vida é um jogo, toma cuidado com isso, sabe? Ninguém gosta de sair do jogo quando está perdendo ou quando está ganhando. Esse é o problema do jogo. Quando você entra no jogo, você não quer mais sair. Nem quando você está ganhando. Por que eu vou sair de um jogo quando eu estou ganhando? E nem quando você está perdendo. Porque quando você está perdendo, você quer recuperar. E quando você entra na dinâmica do jogo, mais cedo ou mais tarde, todos perdem. Porque quem está perdendo não sai. E como já não está indo bem, mais cedo ou mais tarde perde ainda mais, não é assim? Fica aqui um aviso que eu tenho dado frequentemente aqui no Sorrindo para a Vida sobre esses jogos online. Isso é uma desgraça, isso não é bom de forma alguma. Saia disso se você entrou, e não entre nem por curiosidade, porque não vale a pena ver. Tem coisa que não vale a pena ver. Ah, Márcio, eu fiquei sabendo que teve gente que ganhou. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, entende?
Todas essas máquinas digitais ou analógicas, elas são programadas para ganhar sempre, entende? Ali não existe o caso do grupo perder, da máquina perder, só perde os envolvidos. Um ou outro ganha alguma coisinha só para atiçar, não é? Outras pessoas para poder participarem. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai perder tudo, ao ponto do que tem acontecido. A pessoa perder tanto que chega ao desespero de se matar. Então, quem está perdendo não sai, e como já não está indo bem, acaba perdendo ainda mais. E quem está vencendo também não consegue sair, porque está ganhando, está achando que o lucro vai ser interminável, e chega uma hora que acaba por perder também. Então o segredo da vida é esse aqui, ó. E essa é a melhor maneira de você vencer e se dar bem de verdade. Qual maneira? A de saber sair enquanto se está perdendo ou quando se está ganhando. Infelizmente, entre Esaú e Jacó se estabeleceu um jogo. Louvado seja Deus, porque Jacó soube sair desta situação, soube sair deste jogo. Mas sair, quer esteja perdendo, quer esteja ganhando, sim, porque na primeira situação é importante para você sair quando você está perdendo, tá? Nessa primeira situação é importante você ter muita coragem. Por que coragem? Para você ter força para administrar as perdas. Quando a gente sai de uma situação que a gente está perdendo, tem que ter coragem para administrar as perdas, porque você perde dinheiro, porque você perde oportunidades, porque você perde pessoas, às vezes você perde a sua boa fama numa situação dessa, e você vai ter que sair do jogo, porque senão vai virar um conflito, vai virar uma guerra, e você vai perder mais do que você perdeu até agora. Mas minha boa fama foi manchada, deixa aí. Mas pessoas se afastaram de mim por causa do que aconteceu e não é justo. Deixa aí. Mas eu perdi oportunidades imperdíveis. Querido, outras virão. Porque quando você obedece ao que Deus lhe ordena, a bênção está com você. Outras oportunidades virão. Mas eu perdi dinheiro. Essa é a perda mais barata. Porque dinheiro você recupera. Que bom que não perdeu a vida, que bom que não perdeu a saúde. Então, na primeira situação, que é você sair quando você está perdendo, preciso muita coragem. E na segunda, na primeira é importante coragem, na segunda é importante covardia. Quem perde tem que ter coragem para sair do jogo, e quem está ganhando tem que ter uma certa covardia, uma santa covardia, para não continuar o que vai acabar mal. Puxa vida, está indo tudo tão bem, né? Eu podia um pouco mais. Seja covarde um pouquinho, sabe? Trema as pernas um pouquinho. Pensa que isso não é para sempre. Pensa que pode acabar mal. Essa covardia é boa. Essa covardia é santa. E em nome dela, foge. É melhor não topar certas brigas. Márcio, eu tenho enfrentamento, tenho coragem para enfrentamento com esta pessoa. É melhor não topar certas brigas. Não, porque eu vou tirar isso a limpo lá dentro da minha casa. Sério. Uma pergunta de gente inteligente. O que você vai conseguir com isso? Qual vai ser o resultado desse enfrentamento? Será a paz? Será a união? Será o resgate da amizade? Vai curar as feridas? Ou vai transformar em quebra a fratura? Porque às vezes está fraturado. Trincou, mas não quebrou, não separou. Será que esse enfrentamento não vai quebrar o caniço rachado? Então, escuta de novo. É melhor não topar certas brigas. Sabe? Aceita Deus, aceita a bênção. E acima de tudo, lembre-se, perde menos e ganha mais quem tem os pés no chão, sabe? Manter um espírito de briga dentro de casa é um prejuízo sem tamanho.
Não vale a pena, em nenhuma circunstância, manter um espírito de briga dentro de casa. O que fazer então? Rezar, agradar e ir ao encontro. Você está brincando? Não estou brincando não. Rezar, porque sem rezar você não vai ter forças de fazer. Agradar a outra pessoa, agradar. Ser gentil, ser doce, verdadeiro, tá? Sem deboche, sem falsidade. Fazer o bem. Apagar o mal com a água viva do bem. Vencer o mal com o bem, agradando. E aí depois que o outro estiver desarmado, porque foi agradado, que foi o que aconteceu com Esaú. Como é que Jacó agradou Esaú? Depois lá para você ver, mandou rebanhos na frente, mandou servos na frente, deu de presente. Ele já tinha ido sem nada, quando voltou, deu do que tinha. Foi mandando presentes na frente. Cada passo que o homem dava, com as tropas que ele veio, ele encontrava um presente pelo meio do caminho. Olha, o teu servo Jacó mandou esses bois, o teu servo Jacó mandou esse rebanho, o teu servo Jacó mandou esses servos. Quando Esaú chegou diante de Jacó, o coração dele estava quebrantado. E morreu num abraço aquela inimizade entre eles. Não é perda, é investimento que você está fazendo. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado porque eu achei que eu estava perdendo. Obrigado porque eu achei que eu estava fazendo papel de tolo. Obrigado porque eu achei que eu estava errado, quando na verdade o teu Espírito Santo estava me impulsionando na direção dessa santa covardia de não topar certas brigas. Não é porque eu não tenho coragem, é porque a sabedoria me mostrou que não vale a pena. Eu aceito, Senhor, eu aceito. O Senhor me dará muito mais. Glórias e louvores a Ti. Minha vida é um testemunho da fidelidade do meu Deus. Vejo quanto caminhei e onde eu cheguei. Quem me trouxe aqui foi o meu Deus. Minha vida é um testemunho da fidelidade do meu Deus. Vejo quanto caminhei e onde eu cheguei. Quem me trouxe aqui foi o meu Deus. Nada me faltará, Deus é fiel. Nada me faltará, confiarei. Em mim estão as marcas do quanto Ele é fiel. Eu sou um testemunho para sempre até o céu. Nada me faltará, Deus é fiel.
para sempre até o céu.